Olá, está no ar mais um Summit Cidade Podcast. Eu me chamo Samara Neiva e serei a apresentadora desta edição. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o Renan Stresivik Antonioli. Ele é gerente sênior e Smart City Ambassador da Deloitte. Também lidera as ofertas de rede privada, 5G, IoT e AI de Smart Cities no Brasil e na América Latina. Tem mais de 17 anos de experiência no desenvolvimento de negócios e vendas de tecnologias inovadoras, com focos em cidades inteligentes, operadoras de telecom, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Seu objetivo é criar soluções fim a fim que gerem valor para os clientes e para a sociedade, utilizando as melhores práticas e parcerias do mercado. Renan, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no podcast. O intuito desse projeto é nós gerarmos conteúdo, nós debatermos mais e mostrarmos para as pessoas que acompanham o nosso evento, as nossas redes sociais, que as cidades elas ocorrem o dia inteiro, então nós temos discussão para falar sobre elas diariamente. Eu que agradeço, Samara. É uma satisfação estar aqui nesse podcast do Summit e poder compartilhar um pouco da nossa história e de o que as cidades inteligentes trazem aí para a sociedade, principalmente para as pessoas, né? Que são as pessoas que vivem nas cidades. E o que tem de da mais alta tecnologia, como ela já faz parte da nossa vida, né? Então, estamos aqui muito honrados de participar. Obrigada. Então, Renan, vamos começar. Como você vê o cenário atual das cidades inteligentes no Brasil e na América Latina? Quais são os principais desafios e as oportunidades nesse contexto? Então, tendo uma visão de cidades inteligentes, né? A gente tem essa ideia da Smart City, da cidade. Então, o próprio nome já diz, né? Cidade. E onde as pessoas vivem? Elas vivem na cidade, não vivem no estado e não vivem num país, elas vivem Verdade. na cidade. Todo mundo tem um município de residência, né? É, e é por isso que a responsabilidade, digamos assim, de criar os mecanismos que vão tornar essa cidade inteligente está na mão da municipalidade, da prefeitura, né, dos entes municipais. E a gente, o que a gente enxerga de grande desafio de hoje que se fala muito, né? A gente conversa muito aí de cidades inteligentes, mas o que é isso na prática? Porque o que a gente enxerga no mercado, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina e em boa parte do mundo, é que existe muita iniciativa e pouca acabativa, né? É um jargão que a gente usa, mas é verdade, porque a gente enxerga muita iniciativa, muitos projetos que são iniciados, mas poucos são É terminados, verdade. né? Se fala muito, muitos prefeitos usam no próprio discurso político, né? De se tornar a cidade inteligente, sempre que tem algum lançamento de alguma obra pública, se fala nisso, né? Mas pouco tem de inteligente aquela obra, ou é uma questão mais eleitoreira. Então a gente enxerga que existe pouca acabativa, principalmente porque os mandatos também são curtos, de 4 anos aqui no Brasil, mas poucos são dados continuidade. Mas acho que o principal desafio hoje, por que não está se avançando, né? Por que não está se acabando essas iniciativas? Porque a gente acredita que ainda falta um plano diretor para as prefeituras, né? Os projetos de cidades hoje inteligentes ou questões inteligentes dentro de cada secretaria, eles são ainda muitos individualizados, não são pensados como um plano diretor para a cidade como um todo. São muito poucas prefeituras, eu acho que dá para contar nos dedos de uma, duas mãos, prefeituras que criaram um plano diretor que abrange cada secretaria, cada vertical de uma cidade inteligente, né? Ou a questão tecnológica, a questão da conectividade, a questão da educação, da saúde, do lixo, da inclusão social, Planejamento do urbano. planejamento urbano, da mobilidade. Então, são muito poucas as prefeituras que criam isso, né? E eu enxergo também, né, a gente trabalha nesse ramo e vê já umas iniciativas muito interessantes de como transformar isso, né, de como transformar essas iniciativas em acabativas. Existem muitas iniciativas que conseguem ser terminadas
quando se pensa um pouco menor, não se pensa no âmbito da cidade, mas se pensa no âmbito da regionalização, do bairro, Tá. né, do neighborhood, né? É aquela comunidade que se transforma numa comunidade, num bairro inteligente. Então, como a escala é menor, é muito mais fácil, né, de a gente ter essas aplicações trazidas para a vida real, né, transformadas a vidas. Por que que a gente fala transformada a vida? Porque são ideias que saem do papel. Então, são ideias que saem do papel se tornando, né, vindo à vida e fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, elas estão ali, na vida real. E nesses projetos de bairros inteligentes, é muito mais fácil, porque também por causa da escala, como a gente falou, mas porque a parceria público-privada se torna mais fácil também. Então, muitos desses empreendimentos, desses bairros, são construídos não puramente pelo poder público, mas também com muita questão da iniciativa privada, né? Uma construtora, uma incorporadora, e com isso se torna muito mais rápido, ágil e mais fácil de ser implantado, né? Porque não depende de processos licitatórios, não se arrasta tanto na burocracia de todo o processo que é a esfera pública, né? Então, isso a gente tem visto no Brasil já bastante, no mundo também, mas é uma das maneiras de se tornar uma cidade mais inteligente. São, então, vários bairros se tornando inteligente, a cidade é formada por bairros, né? Tem o centro e os bairros. Então, se cada bairro se tornar inteligente, vai chegar num ponto que a cidade vai se tornar inteligente. Só que, claro, deve existir uma visão macro, né, pela municipalidade, de começar a coordenar e ter esse plano diretor, que é a base de todo, é o alicerce de todos esses projetos, porque eles vão precisar se conectar no final. Porque daqui a pouco um cria um bairro com uma tecnologia, e aí olhando pelo lado tecnológico, que é o lado que a gente trabalha um pouco mais forte, eles precisam estar conectados, porque daqui a pouco a gente cria lá, num bairro X, uma tecnologia Y que não conversa com o bairro Z, porque lá criaram outra tecnologia e aí, por exemplo, uma leitura de placa, né, de veículos que vai estar integrado junto à polícia, a Secretaria de Segurança Pública não se conversa. É gerado muitos dados nisso e depois esses dados não conseguem ser utilizados, né? E qual a melhor forma de fazer isso se conversar? Então, essa é a ideia. A melhor forma é ter um plano diretor. Esse plano diretor, encabeçado pela municipalidade, é ali que todos vão seguir um padrão. Vai ser a base. Exatamente. É a base, como se cria-se uma pirâmide de cidade inteligente. Então, todos os processos estão linkados. Claro que existe várias tecnologias que podem atender e a cada ano sai tecnologia nova. Então, não, com certeza, um bairro que há 5 anos não vai ter uma tecnologia de um bairro que está sendo hoje. Sim. Então, mas permitir essa interoperabilidade entre eles, a abertura de APIs, SDKs e softwares e tudo mais, seja em plataformas abertas, em tudo, pode permitir com que esse plano diretor faça essa conexão, né? E poder, num futuro, ter a central da cidade, né? Ter um centro nervoso onde a cidade é 100% controlada. Então, eu tenho todos os bairros conectados e todas as instâncias, desde segurança pública, de lixo, de sustentabilidade, de inclusão, da Secretaria de Saúde, né, sistema de medicamentos, sistema da educação, com os alunos entrando e saindo, do transporte escolar, com rastreamento. Então, é uma base única que tudo se conversa, né? E com todos esses dados no mesmo lugar, é muito mais fácil para uma AI, por exemplo, gerenciar tudo isso, enxergar essa base de dados e começar a tomar algumas decisões para melhorar o trânsito, por exemplo, abrir e fechar um semáforo, verificar uma ambulância, um corpo de bombeiros chegando próximo, fazer abertura e fechamento. Entendi. Então tem muitas opções. E é importante que, né, essa ideia de bairros completos, ela tem surgido atualmente. As cidades, antigamente, elas não eram planejadas assim, era o centro, onde
tinha tudo e os outros bairros eram apenas residenciais, não tinha necessidade pelo número de população. Hoje, os bairros realmente precisam ser completos, eles precisam oferecer tudo para a população. Concordo, e eu acho que um plano diretor focado na cidade, né? Não voltado apenas para o ano legislativo e tudo, mas a E longo hoje a gente pode prazo. pegar até como o Florianópolis Sim, aqui como um exemplo, né? Os bairros têm vida própria. tem. O norte da ilha tem vida própria. As Uhum. pessoas que moram no norte da ilha não precisam sair de lá para ir no mercado, para estudar, para trabalhar. Então, se tornou uma mini cidade, né? E quanto maior essas cidades vão crescendo, as grandes cidades têm as subprefeituras já. Sim, Então, isso já é um viés de regionalização que depois todos esses bairros vão fazer parte e fazem parte da cidade, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros passos para a gente sair do papel e ir para a vida real. começar a ir para a prática, né? Sair um pouquinho da Exatamente. teoria. É isso aí. E com a sua experiência aí, são mais de 17 anos trabalhando nessas áreas, com tecnologias inovadoras, como você avalia o papel das redes privadas do 5G, do IoT, da inteligência artificial no desenvolvimento das soluções para as cidades? Quais são os casos que você pode mostrar que são promissores, que você tem visto aí? Tem tanta mudança, né? A inteligência Tem. artificial está em todo lugar a hora. Agora faz parte da É. nossa vida, né? Como você vê isso? Então, na verdade, a gente enxerga hoje todo o plano diretor de cidade inteligente, ele trabalha dentro de uma pirâmide, né? Uhum, Hoje, a própria Deloitte tem um estudo que se chama Smart City 360 Framework, que é onde existe todo um desenho, né? A gente tirou da pirâmide e agora criou um círculo, uhum. onde no centro desse círculo está o ator mais importante, que são as pessoas, né? E ao redor desse círculo, a gente tem todos os habilitadores, né? Todos os ecossistemas que são necessários para se tornar essa cidade. Então, a gente tem segurança pública, a gente tem a parte de regulação, a gente tem a parte de, de sustentabilidade, de energia Legal. limpa, de inclusão digital, inclusão social. Então, todos os atores e todas as peças, né, do que antes era uma pirâmide, né, agora está embaixo. Mas voltando um pouco na pirâmide, o primeiro, olhando na questão tecnológica, o primeiro passo, porque a gente está falando de tecnologia Isso. aqui, né, o primeiro passo é conectividade, né? Então, o 5G hoje, ele veio para ser... Já era possível ter alguns vieses de cidades inteligentes com outras tecnologias, né? Com Wi-Fi, com o próprio 4G também. Hoje a fibra ótica também está aí em praticamente quase todas as cidades, com uma boa cobertura. Mas o 5G vai trazer uma mobilidade muito maior e uma capacidade de conexão muito maior, né? Com baixa latência, com alta conexão, a quantidade de dispositivos conectados quadriplica também. Então, a base dessa cidade, claro, é energia elétrica para poder alimentar os dispositivos e depois a conectividade, né? Porque a conectividade é que vai dar vida e coletar esses dados que vão ser gerados na cidade, num semáforo, num sensor. E o que é esse semáforo, o que é esse sensor, o que é essa câmera? É o IoT. A gente fala muito IoT, do Internet of Things, né, da internet das coisas voltada para casa, mas nas cidades, né, e na linha industrial, no B2B, existe um mundo IoT gigantesco. E a própria cidade, ela é coberta por dispositivos IoT. Então, uma câmera, ela é um sensor IoT, um sensor de chuva, um sensor de bueiro, que pode Uhum. detectar que se o bueiro está cheio ou não. A gente tem sensor de luminosidade, a gente tem sensor pluviométrico, a gente tem sensor de deslizamentos, que é muito importante em áreas que chovem bastante, tem tragédias e podem ser evitadas. Então, isso é a base do IoT. Então, a gente tem o 5G conectando, a gente tem um IoT na ponta. E o que eu faço com esses dados? Porque cada sensor está gerando muitos dados, Sim. está gerando uma big data muito grande. E se dados é o novo petróleo, eu tenho que pegar esses dados e transformá-los em gasolina para o carro andar, né? Porque petróleo por petróleo não faço nada, né? Então a AI veio para ser a refinaria que Entendi. vai transformar esse petróleo em gasolina. Então a AI hoje ela veio para poder
entender todos esses dados, começar a analisar e tomar aquelas decisões e ajudar o poder público. Então, hoje, a gente enxerga, no Brasil ainda não tive a oportunidade de ver, mas lá fora a gente já vê a própria GenAI, né, que é a Generative AI, já trabalhando ao serviço do cidadão. Então, por exemplo, existe um processo de manutenção numa via, né? Como um chat GPT, o próprio gestor vai dizer quanto tempo está levando essa obra. Ele não precisa buscar isso em lugar nenhum. Tá naquela planilha, não tá. Fala para a AI, ela vai dizer quando, por quê, o que está acontecendo. O trânsito parou lá, porque ela mesma analisa, né? E pode tomar decisões ou dizer para o gestor o que ele pode fazer. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode abrir aquela via, pode fechar essa via aqui, pode abrir esse semáforo. Eu acho que é melhor o carro do guincho mais próximo é esse, que está a uma distância X desse local, só que ele não vai conseguir chegar porque o trajeto dele está bloqueado pelo trânsito. Então, a própria AI já começa a ter ideias. Gera inteligência a partir dos dados. Esse é o diferencial. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Como sempre, a conversa é muito boa. Renan, obrigada de novo por ter vindo participar do podcast, está sempre acompanhando os nossos movimentos, a construção da comunidade do Summit. Sempre um prazer conversar com você. Porque eu que agradeço, Samara, e pode contar com a gente sempre que precisar. E no evento nós vamos continuar falando sobre tecnologia, inteligência artificial, IoT. O Renan vai ser um dos palestrantes. Ele vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de junho no Centro-Sul. Até mais!